42. Armadura e dentes. Na verdade, o que mais deveríamos temer é uma combinação da astúcia de um receptáculo e da intenção do poder. Navan e seus tímidos atendentes logo deixaram a ampla passagem cheia de cadáveres e adentraram uma série de corredores com lanternas escurecidas nas paredes. Os fechos quebrados indicavam que ladrões com pés de cabra haviam saqueado as esferas no interior. Para algumas pessoas, nenhum pesadelo era terrível demais. Nenhuma guerra era sangrenta demais, a ponto de desencorajar um pouco de enriquecimento pessoal criativo. Os gritos e eco de trovões se sumiram. Navani sentiu como se estivesse adentrando o mítico batimento central, o coração de uma grande tormenta, mencionado por alguns pobres andarilhos presos nos seus ventos. Um momento quando, por motivos inexplicáveis, o vento parava e tudo ficava em silêncio. Depois de um tempo, ela chegou ao lugar para onde Irmânia mandara, uma intersecção específica dos corredores sinuosos. Embora nenhuma parte do primeiro andar estivesse inutilizada, aquela área estava entre as menos movimentadas. Os corredores ali pareciam um labirinto com um projeto frustrante, e as salas pequenas eram usadas como depósitos para diversos itens. E agora? Perguntou Eltibar, o guarda-tempo. Navani não estava particularmente feliz de ter a companhia do homem alto. Ele parecia bobo, com sua barba pontuda e trajes misteriosos. Mas estivera na sala do mapa com os outros, e não parecera certo proibir que os acompanhasse, uma vez que Navani precisava de todas as mentes disponíveis. Vasculhem esta área, pediu ela. Vejam se conseguem encontrar um veio de granada nas paredes. Pode ser pequeno e talvez esteja escondido entre as cores cambiantes das camadas geológicas. Eles obedeceram. David, o carregador de pontes que não falava, começou a vasculhar o chão em vez das paredes, movendo-se com a esfera totalmente escondida na mão, de modo que esta quase não emitia luz. Cubram suas esferas e lanternas, disse Navani. A ordem provocou expressões que variavam de confusão a horror, mas ela deu o exemplo, fechando o protetor da lanterna. Os outros a imitaram, um de cada vez, mergulhando o recinto em trevas. Houve uma sequência de lampejos vermelhos em um corredor distante, só que sem trovão. As mãos de algumas pessoas emitiam um brilho tênue devido às esferas no interior, iluminando por dentro veias e ossos. Ali, orientou Navani, avistando um brilho fraco no chão perto de uma das paredes. Eles se aglomeraram para investigar a faísca de uma luz de granada em um veio oculto de cristal. O que é isso? Que tipo de espreno é esse? Indagou Isabe. A luz começou a se mover pelo veio, através do piso. Então avançou pelo corredor. Navani ignorou as perguntas, seguindo a faísca, que subiu uma parede. Ali, ela seguiu as camadas geológicas que faziam curvas até uma sala específica, contornando a pedra e passando pelo espaço entre a porta e o umbral. Venan felizmente tinha as chaves. No interior, tiveram que passar sobre tapetes enrolados para acompanhar a faísca de luz até os fundos. Navani passou os dedos ali e encontrou uma pequena saliência na parede. Uma gema, pensou ela, conectada à linha de cristal. Está embutida tão fundo aqui que é difícil de enxergar. Parecia ser um topázio. Não havia uma gema similar embutida na parede da sala onde haviam encontrado o modelo da torre. Você tem que infundir o topázio, disse a voz de irmã na mente dela. Consegue fazer isso sem radiantes? Já vi você realizar maravilhas desse tipo. Preciso de vários topázios pequenos, de menos de que 3 kivs cada, disse Navani às suas eruditas. A equipe entrou em ação. Tinham gemas de todos os tamanhos à mão para os experimentos, e uma delas logo se aproximou com uma pequena valise de topázios infundidos. Navani a instruiu e as várias outras a pegar as gemas com as pinças e a apresentá-las para o topázio montado na parede.
Uma gema infundida que tocava uma gema não infundida podia emprestar parte da sua luz às tempestades, contanto que ambas fossem na mesma variedade e que a gema infundida não fosse muito maior do que as infundidas. Funcionava um pouco como um diferencial de pressão. Um grande vaso recebia luz das tempestades de pequenos vasos cheios. Era um processo lento, especialmente quando a gema que precisava ser infundida era relativamente pequena, limitando o diferencial de tamanho. Ela se aproximou de Uvlik e Vrandal, as duas eruditas tailenas. Ambas eram artefabrianas de uma guilda muito curiosa de seus segredos. Que o Todo-Poderoso permita que façamos isso funcionar a tempo, disse Navani enquanto o trovão ecoava às suas costas. Então foi por isso que nos trouxe até aqui, falou Vrandal. Ela era uma mulher baixa que preferia a ravaz ao vestido tradicional italiano. As sobrancelhas haviam sido penteadas em cachos e estreitos. A torre foi invadida. Seus homens estão morrendo. E a senhora notou uma oportunidade de extrair segredos comerciais de nós? O mundo está acabando em nossa maior vantagem, esta torre, com sua habilidade de mover tropas instantaneamente de uma extremidade de Rochar para outra, está sendo ameaçada. Vocês acham mesmo que este é o momento de guardar segredos comerciais, luminosas? Retrucou Navani. As duas mulheres não responderam. Vocês deveriam queimar? Continuou Navani, sentindo-se exausta e irritada. Realmente deixariam o retiro cair, em vez de compartilhar o que sabem? Se perdermos os sacros portais para sempre, será o fim da guerra. Será o fim da sua terra natal. De novo, elas permaneceram em silêncio. Muito bem, disse Navani. Espero que quando morrerem, sabendo que sua terra natal está condenada, suas famílias escravizadas e sua rainha executada sintam satisfação ao pensar que pelo menos mantiveram uma ligeira vantagem no mercado. Navani foi até a frente do grupo, onde suas eruditas estavam transferindo luz das tempestades para a gema da parede pouco a pouco. Em geral, um fabrial precisava preencher certa percentagem antes de ser ativado, mas quanto mais ele recebia luz das tempestades, mais lenta se tornava a drenagem. Passos soaram na pedra atrás dela, e Navani se voltou para ver Ulrich, a mais jovem das duas eruditas tailenas, atrás dela. Nós usamos som, sussurrou ela. Se fizer a gema vibrar em uma certa frequência, ela atrai luz das tempestades independentemente do tamanho das pedras colocadas ao lado. Frequência. Como vocês descobriram isso? Perguntou Navani. Tradições, transmitidas através dos séculos. Criaram uma vibração. Vocês usam orifícios feitos com brocas? Não. Isso exigiria a luz das tempestades se já estivesse infundida. Diapasões? Isso, explicou Ulrich. Nós encontramos diapasões contra a gema cheia, fazendo com que vibre. Então conduzimos um fluxo de luz das tempestades para a gema vazia. Com isso, ela é sifonada como líquido. Vocês estão com o equipamento aqui, agora? Indagou Navani. É claro que estão. Quando enviei mensageiros para chamá-las, acharam que íamos evacuá-las. Teriam pegado qualquer coisa de valor nos seus aposentos. A jovem Tailândia enfiou a mão no bolso, puxando um diapasão metálico. Você será expulsa da guilda, retrucou Vrandal atrás dela, irritada, esprenos de raiva se acumulando a seus pés. Isso é um truque. Não é um truque, garantiu Navani para a jovem nervosa. Sinceramente, estamos perto de fazer uma descoberta usando as armas que os moldados possuem. Aquelas que são capazes de drenar a luz das tempestades de uma pessoa. O único papel de vocês aqui foi potencialmente salvar a torre dos invasores. Navani tentou aplicar o método, batendo o diapasão, então tocando uma das gemas infundidas. De fato, quando ela afastou o diapasão da pedra e o aproximou da gema na parede, o instrumento deixou um rastro de um pequeno fluxo de luz das tempestades, igual à forma como a luz se comportava quando o radiante a sugava. Aquilo funcionou, infundindo a gema da parede em segundos.
Irmã havia explicado o que ia acontecer, mas Navani deu um pulo quando, ao ser infundido, o Fabrial fez a parede inteira tremer. A pedra se partiu no centro. Foi uma porta oculta o tempo todo, trancada por um Fabrial que, nos tempos antigos, provavelmente só um radiante poderia ter ativado. Eles logo ergueram de novo as lanternas e esferas, revelando uma pequena câmara circular com um pedestal no centro. Nele havia uma grande safira não infundida. Rápido, vamos trabalhar, disse Navani. Caladin jogou a mochila sobre o ombro, então saiu do quarto de outra família assustada. Aquela, como as anteriores, pedira a ele notícias, informações, promessas. Tudo ia ficar bem? Os outros radiantes reagiriam como ele? Quando o vinculador retornaria? Caladin gostaria de ter as respostas. Estava se sentindo no escuro. Havia se acostumado a estar envolvido em tudo que era importante, saber não só os planos de pessoas importantes, mas suas preocupações e até seus medos. Ele seguiu o Sil, que voou para o corredor. Já era tarde e Caladin tinha que lutar contra o sono, apesar dos tremores e das batidas nas pedras. Explosões distantes, vindas de baixo, tão poderosas que deviam ser atos de régios ou moldados. Em algum lugar na torre, homens estavam combatendo. Mas ali, no sexto andar, eles se acovardavam. O lugar vazava com o silêncio de 1000 pessoas assustadas. Caladin chegou a uma intersecção, lutando contra a fadiga. Devia voltar para a clínica e encontrar o pai, mas Sil estava indo para outra direção. Claramente queria sua atenção. Os dois haviam decidido que ela ficaria distante, para o caso de um esplêndido de vazio a notar. Ele a seguiu até o caminho da esquerda e atravessou uma porta que conduzia a uma grande sacada semelhante a um pátio, perto dos seus aposentos. Embora muitas das sacadas estivessem sendo usadas como pontos comunitários, aquela estava vazia naquela noite, exceto por uma figura junto da borda. A carapaça que despontava dos buracos do uniforme tornava a aparência de relé indistinta, mesmo que só visse sua silhueta. Oi, disse Galadin indo até ele. Sil se acomodou no parapeito, brilhando suavemente. Galadin achou sinistro fitar a escuridão da noite, que se excedia por uma paisagem sem fim de montanhas e nuvens iluminadas levemente pela lua distante. Mais tropas, disse Helen, indicando o platô abaixo, onde mais uma formação de cantores estava avançando para os portões da torre. Eles marcham como exércitos humanos, mas não como os pares de combate dos ouvintes. Eu pensei que você fosse ficar escondido na clínica. Vamos enfrentar uma ocupação, Cal, retrucou Helen, a voz marcada por um ritmo lamurioso. Não vamos recuperar o retiro hoje à noite, nem tão cedo. Em que situação isso me deixa? Você não é um deles. Eu sou um de vocês? Você sempre será um membro da Ponte 4. Não foi isso que eu quis dizer. Helen se voltou para ele, o luar esverdeado brilhando contra sua carapaça e pele. Se eu tentar me esconder entre os humanos, flertarei com a morte. Mesmo que eu consiga passar despercebido, alguém vai me denunciar aos maldados. Alguém vai pensar que sou um espião do inimigo. E depois disso, bem, vai ser muito difícil explicar por que não me apresentei e concordei com a ocupação. Kaladin queria protestar, mas, raios, temia que algo parecido acontecesse com ele. Uma menção de que fora um radiante, que o filho do cirurgião era Kaladin, filho da tempestade, corredor dos ventos, e, bem, quem sabia o que poderia acontecer. Então, o que você vai fazer? Perguntou o Sil do parapeito. Ir até eles, respondeu Helin. Fingir que não sou um ouvinte. Só um parchamano comum que nunca conseguiu escapar e que não sabia o que fazer. Pode funcionar? Isso, ou talvez me esconder entre eles.
Fingir que sempre estive do outro lado. Só mais um soldado insignificante. E se eles o levarem para a tempestade eterna, exigirem que você assuma uma forma régia, ou pior, que entregue sua alma para um dos moldados? Perguntou Caladinho. Nesse caso, vou ter que encontrar outro jeito de escapar, não é? Disse Helene. Essa hora estava chegando, Cal. Acho que sempre soube que teria que encará-los. Poderia ter feito da torre ao meu lar se desejasse. Eu sei disso e sempre serei grato a você e aos outros por me aceitarem. Ao mesmo tempo, não posso ignorar tudo pelo que meu povo passou nas mãos dos impérios humanos. Nunca vou me sentir totalmente confortável aqui. Não enquanto me pergunto se há outros ouvintes lá fora que sobreviveram à tempestade eterna. Não enquanto me pergunto se há mais alguma coisa que posso fazer para deter o desastre. Aladdin respirou fundo, embora parte dele estivesse se despedaçando por dentro. Outra despedida, então. Temporária, eu espero, declarou Helene. Então, um pouco sem jeito, ele estendeu os braços e abraçou Caladin. Helene nunca parecera gostar daquele costume humano, mas Caladin ficou feliz com o gesto. Obrigado, disse Helene ao se afastar, por confiar em mim nessa decisão. Era isso que você disse que queria muitos meses atrás. E eu prometi que aceitaria. Ser digno de confiança e reconhecimento, disse Helene. Eu cumpro meus juramentos, Helene, especialmente os que faço para os meus amigos. Não vou me juntar a eles, Cal. Eu sou um espião. Foi para isso que treinei. O melhor treinamento que minha raça pôde oferecer. Vou dar um jeito de ajudar de dentro. Lembre-se de que o primeiro povo que Orion destruiu quando retornou não foi os humanos, mas os ouvintes. Ponte 4, disse Caladin. Vida antes da morte, respondeu Helene. Então foi embora, adentrando a torre. Sil permaneceu sentada no parapeito. Caladin se recostou na pedra, esperando uma frase alegre de Sil. Quando outros tentavam consolá-lo com gargalhadas, geralmente soava falso e desnecessário. Mas vindo dela, bem, ela ajudava a tirá-lo das águas profundas. Todos eles vão partir, não vão? Sussurrou ela. Moash, Rocha, agora Helene. Todos. Eles vão partir, ou, ou pior. Sil olhou para Caladin, solene de um jeito que não era do seu feitio. Todos eles vão embora. E então não vai restar nada. Sil, você não devia dizer coisas assim. Mas é verdade, não é? Eu não vou deixar você. Como quase fez? Perguntou ela em voz baixa. Meu antigo cavaleiro. Ele não queria partir. Não foi culpa dele, mas ele era mortal. Todo mundo morre, exceto eu. Sil, qual é o problema? Seja lá o que eles tenham feito na torre, acha que está afetando você? Ela ficou em silêncio por algum tempo, fitando as nuvens verdes. Sim, claro que sim. Sinto muito. Não era isso que você precisava, não é? Eu posso ser animada. Eu posso ser feliz. Viu só? A esperança se lançou no ar, transformando-se em uma linha de luz que zuniu ao redor da cabeça dele. Eu não quis dizer, começou Caladinho. Para que tanta preocupação? Interrompeu ela. Não sabe mais apreciar uma piada, Caladinho? Vamos, precisamos voltar para a clínica. Ela voou para longe, confuso, preocupado, mas principalmente apenas exausto. Caladinho a seguiu. Navani assistia ao seu pessoal trabalhar, infundindo a gema no centro da pequena câmara.
Haviam pegado emprestado um segundo diapasão com as eruditas tailenas, duplicando a velocidade. Uma ferramenta tão simples. Ela e Rushu haviam teorizado durante horas sobre o processo que os artefabrianos tailenos estavam usando, especulando de tudo, desde radiantes ocultos até máquinas intrincadas que imitavam os métodos de osmose da água, que seguia princípios científicos similares à infusão de luz. No fim, o método era muito mais humilde. Não era assim que costumava ser. Em retrospecto, a ciência parecia fácil. Por que os antigos não haviam descoberto que era possível aprisionar um espreno em uma gema intencionalmente? Por que não haviam descoberto que uma gema dividida podia ser pareada? Era só adicionar um pouco de alumínio ao metal da gaiola e coisas incríveis aconteciam. Com esse conhecimento, pessoas de 4.000 anos atrás poderiam ter projetado naves voadoras tão facilmente quanto o povo de Navani. Era verdade que as centenas de saltos minúsculos que levavam a avanços não eram tão intuitivas quanto pareciam. Será que porque estava em guerra direto? Mesmo assim, Navani ficou cismando. Que maravilhas poderia criar se soubesse os próximos passos que pareceriam simples para suas descendentes? Que invenções maravilhosas deixava passar a cada dia por não juntar peças que esperavam para ser combinadas? Mais trovões ecoaram. Ela torcia para que o trabalho contínuo fosse um bom sinal em relação a Teofil e seus homens. Mais rápido, ordenou ela para a luz das tempestades. Infelizmente, havia algo de estranho naquela gema. Embora o novo método taileno de fato transferisse luz às tempestades rapidamente, o estranho Fabriel parecia estar bebendo uma quantidade excessiva dela. Já haviam esvaziado a maioria das esferas, mas a safira mal brilhava. Era como se estivesse injetando luz não apenas na gema, mas em toda a rede de gemas e veios de cristal da torre. Seria aquilo realmente um Fabrial? Navani não reconheceu a gaiola, embora houvesse filamentos de metal atravessando-a. E por que havia um globo de vidro do tamanho de seu punho na lateral, separado, conectado à gema através de fios? Enquanto suas eruditas trabalhavam, esvaziando uma gema atrás da outra, Navani encostou o dorso dos dedos da mão livre contra uma veia da granada na parede. Vocês têm que ir mais rápido, disse Irmani na mente dela. Estamos indo mais rápido que conseguimos. Meus soldados ainda estão vivos? Sussurrou Navani. Não consigo vê-los. Minha visão está limitada, o que me confunde, já que nem sempre foi assim. Mas acho que os soldados que você enviou estão próximos. Ouço gritos perto do coração de cristal da torre. Navani fechou os olhos, torcendo para que o Todo-Poderoso aceitasse uma oração sussurrada, já que ela não tinha um glifo amuleto para queimar. Rápido, rápido, insistiu Irmani. Ela olhou para a pilha de gemas. Felizmente, o método taileno transportava a luz das tempestades entre diferentes tipos de gemas polares. Estamos tentando. Você sabe por que diferentes esprenos preferem gemas diferentes? Porque elas são diferentes. Por que os humanos preferem um tipo de comida a outro? Perguntou Irmani. Contudo, comidas tingidas de cores diferentes, mas com o mesmo gosto, em geral são igualmente aceitáveis para nós. Navani indicou uma pequena pilha de esmeraldas. Muitas gemas são idênticas, pelo menos na estrutura. Nós até achamos que elas podem ter a mesma composição química básica. Cor é como sabor para os esprenos. É parte da alma de uma coisa. Curioso. Vocês precisam ir mais rápido, repetiu Irmani. A Senhora das Dores tem um fluxo de transformação e um conhecimento perigoso. Vai infundir meu coração inteiro, o pilar, na ordem apropriada, usando sua luz do vazio. Ao fazer isso, ela me corromperia e me deixaria como um dos desfeitos. E o que estamos fazendo aqui pode proteger você? Sussurrou Navani. Sim, vai erigir uma barreira, impedindo que qualquer humano, desfeito ou cantor, me alcance. Isso também impediria Teofil de anular o que está bloqueando nossos radiantes. Teofil está condenado. Você precisa se apressar.
Navani. Eles ativaram o sacro portal novamente. Tropas inimigas descansadas chegaram. Como eles estão operando? Eles têm rompecéus, mas que deveriam estar tão limitados quanto nossos radiantes, certo? Eles trouxeram um humano com uma das espadas de honra. Moash, o assassino. Navani sentiu a raiva crescer. Infelizmente, não havia muito mais que ela pudesse fazer. Rápido, por favor, rápido. Hermione pareceu hesitar. Espere. Alguma coisa aconteceu. A Senhora das Dores parou. Venli testemunhou o último ímpeto dos soldados humanos. Estava na base dos degraus, que eram de um tipo estranho. A escadaria que subia até o térreo era uma grande coluna de espaço aberto. Degraus espiralavam ao redor da parede externa do cilindro. Eram estreitos e irregulares, pendendo daquele jeito com uma cavidade aberta no centro. Era pura insanidade tentar combater em um terreno tão íngreme e incerto, enquanto atacados por moldados e régios, mas os humanos demonstraram coragem em seu ataque. Juntaram os escudos e se moveram em sincronia, com uma precisão que a irmã de Venli sempre tinha admirado. Muito embora os ouvintes lutassem em pares de combate, sintonizados uns com os outros e com os ritmos de Roshar, os humanos pareciam ter seu próprio tipo de simbiose, forjada a partir de horas e horas de treinamento. Uma copa de escudos os protegia contra os celestiais, que pairavam acima da formação, tentando feri-los com lanças. Mas, em ambientes fechados, eles não tinham muito espaço para manobra. Antes de iniciar o assalto, os humanos haviam derramado barris de água naquela brecha, fazendo chover sobre os régios de forma tempestuosa. Os poderes deles reagiam mal perto da água, algo que Vene sempre considerara um tanto irônico. A descida foi tão dramática que Vene mandou chamar Raboniel, interrompendo o trabalho da moldada com o pilar. Raboniel saiu da sala e viu, chocada, quão perto estavam os humanos. Rápido, ordenou ela, irritada para as formas tempestuosas próximas. Subam os degraus. Enfrentem os soldados corpo a corpo. Eles obedeceram, mas, com os poderes reduzidos por causa da água, não eram páreo para as tropas. Os humanos os matavam com espadas ou os empurravam para os lados, abrindo o caminho para baixo e dando a volta na parede circular. Morbidamente, passavam por cima dos corpos dos companheiros caídos e mantinham uma linha de frente com 3 homens. Incrível, sussurrou Raboniel. Os humanos combatiam como uma fera de grande couraça, um sinuoso e implacável demônio do abismo, todo armadura e dentes. Raboniel acenou para que o restante dos mais profundos se juntasse ao combate, mas até mesmo estes se provaram ineficazes. No começo, conseguiram romper a formação algumas vezes usando as mãos que emergiam das paredes para empurrar homens e agarrar tornozelos. Aqueles soldados, contudo, se adaptavam rápido. Os homens que marchavam mais perto das paredes haviam desembainhado as espadas, atentos aos mais profundos. Mais de um braço decepado caiu no chão perto de Vene, juntando-se aos homens caídos e régios que haviam tropeçado. Postada ao lado de Raboniel, que estava cada vez mais furiosa, Vene pensou que talvez os humanos conseguissem. Liderados por um soldado mais velho e grisalho, reduzido de centenas a apenas 50, eles teimavam em avançar. Vene percebeu que estavam torcendo silenciosamente por eles, timbre exultando no ritmo da esperança. Ela pouco se importava com os humanos como um todo, mas era impossível não se impressionar com tamanha exibição de tenacidade. Foi por isso que seu povo havia diminuído, quase desaparecido, ao longo da guerra de anos contra os humanos. Não era só porque os humanos tinham acesso aos fractais ou a recursos inacreditáveis. Era a maneira como eles, cujos indivíduos eram mais fracos do que qualquer ouvinte, trabalhavam juntos. Não tinham formas, mas compensavam isso com treinamento, sacrificando a individualidade até se tornarem praticamente esprenos, tão bons em uma única coisa, que nunca adotariam outro propósito.
Eles fizeram a curva seguinte, a apenas 6 metros da base, e Raboniel começou a gritar para que os outros mais profundos atacassem. Então uma linha de luz vermelha surgiu acima. O perseguidor chegara. Ele se materializou no centro da formação dos humanos, balançando braços com carapaças afiadas. A formação se despedaçou enquanto homens tentavam freneticamente se reorientar para um novo inimigo. Mas o perseguidor voltou para o ar. Deixou para trás um manequim, uma versão falsa de si mesmo, feito de carapaça. Os humanos começaram a apunhalá-la sem parar, enquanto o verdadeiro perseguidor apareceu com um estrondo no meio de outra fileira. Rápido assim, a maré virou. Os celestiais encontraram brechas na parede de escudos para começar a atacar os soldados. Os mais profundos se aproveitaram da confusão para agarrar cabos de espadas e derrubar os inimigos. Um pequeno grupo de humanos, conduzido pelo veterano mais velho, tentou investir e percorrer o resto do caminho, mas os régios perto de Vayne haviam se livrado da água e conseguiram liberar um raio coletivo que abriu uma enorme fissura nos degraus bem diante dos homens. O líder humano e os homens mais próximos dele caíram com os destroços do abismo. O restante começou uma tentativa frenética de retirada. Acabou rápido. Raboniel mudou seu ritmo para alívio, então voltou ao pilar pelo corredor de murais. Sem querer assistir à chacina final, Vayne se virou e a acompanhou. Os sons dos corpos caindo, o ruído de armadura contra a pedra, a seguiu por todo o caminho. Acabou, sussurrou Irmane para Navani. Seus homens tombaram. Tem certeza? O que você está vendo? Indagou Navani. Antes eu conseguia vigiar a torre inteira. Agora só vejo partes dela. Uma pequena região do sexto andar. Uma sala com uma gaiola no quarto andar. O lugar mais próximo da Senhora das Dores. Ela retorna. Ela vai me matar agora. A gema grande em que estivera trabalhando, finalmente munida de luz das tempestades, começou a brilhar intensamente. A luz no interior começou a dançar e se deslocar, furiosa, até que foi drenada e desapareceu. Navani sentiu uma pontada de alarme, até que Irmane falou em sua mente. Funcionou. Beliche. Eu o odiei, mas agora o abençoo. Funcionou. Estou em segurança, por enquanto. Navani soltou um suspiro de alívio. Se eles alcançarem a gema que você acabou de infundir, podem me corromper através dela. Você vai precisar destruí-la, instruiu Irmane. Isso vai quebrar o escudo? Navani forçou-se a perguntar. Não, vai enfraquecer o escudo, mas é melhor do que a alternativa. Vocês não podem defender esse lugar. Seus soldados na escada tombaram. Ela soltou o ar e se lembraria de queimar uma oração pelos caídos quando tivesse a oportunidade. Mas se Teofil havia sido morto, então a torre fora capturada. A única opção de Navani era a rendição. Teria que torcer para que a barreira resistisse até que Dalinar os alcançasse, ou que ela encontrasse uma maneira de libertar os radiantes. Partindo do princípio que não seria morta, claro. Os moldados não costumavam chacinar indiscriminadamente, mas havia relatos de execuções de olhos claros de alta patente. Isso dependia dos moldados que lideravam os exércitos individuais e do quanto as pessoas haviam resistido. Despedacem essa safira, ordenou as eruditas. Destruam o fabrial inteiro, a gaiola também e aquele globo de vidro. Mande pessoas para a sala dos mapas e para a câmara de informações para queimar os mapas da torre. Os outros, juntem-se a mim. Temos que dar um jeito de nos render formalmente sem sermos mortos, antes de informar nossas intenções. Raboniel se aproximou novamente do pilar com alguma ansiedade. Vayne permaneceu por perto, enquanto a moldada estendia a mão para tocar um conjunto específico de gemas embutidas na construção e infundi-las com a luz do vazio. Contudo, assim que começou, ela hesitou.
Algo curioso está acontecendo aqui. Há luz a tempestades no sistema. Isso não deveria ser possível. Hermione não pode criá-la. Eu pensei que a luz das tempestades fosse o que os radiantes e seus fabriais sempre usassem, comentou Venli. A torre é diferente. Ela olhou de relance para Venli, notando sua confusão, e, ao contrário de muitos moldados, escolheu explicar. Hermione, a torre, o retiro, é a criança de honra e cultura, criada para combater ódio. O local funciona com a luz de Hermione, uma mistura das essências dos seus pais. Apenas a luz das tempestades não deveria fazer os sistemas básicos da torre funcionarem. A luz das tempestades para Hermione é incompleta, como uma chave sem vários dentes. E com a luz do vazio, você está usando uma chave sem dentes? Perguntou Venli. Eu não estou usando chave nenhuma. Estou arrombando a fechadura. Raboniel colocou as mãos no pilar, infundindo outra gema específica. Irmã está inconsciente. Não sabe que estamos aqui. Isso eu posso afirmar. Posso corromper e despertar Irmã para nos servir. Assim como eu esperava. Mas há luz a tempestades. Posso sentir uma grande quantidade. Talvez simplesmente o poder que eles estão usando para operar as bombas de água ou os elevadores. Não são partes de Irmane. Sistemas adicionados depois, acrescentados à construção. Esses poderiam receber apenas luz a tempestades. Raboniel parou e deu um passo para trás, cantarolando em ânsia. O ritmo que indicava confusão ou questionamento. E então uma onda de luz azul começou a se expandir a partir do pilar. Ela cambaleou para longe e Venli se juntou a ela, fugindo para o corredor, onde a luz azul parou e pareceu se solidificar, bloqueando o caminho. Raboniel deu um passo à frente e pousou a mão na superfície. Sólida e energizada por luz das tempestades, a julgar pelo tom. Venli antecipou raiva. Aquele escudo, fosse lá o que fosse, claramente havia frustrado o que a Senhora dos Desejos estava fazendo. Mas ela parecia fascinada. É notável, de fato notável, disse Raboniel, cutucando o escudo com sua faca. O barulho que fazia era o de vidro quando arranhado. Isso é incrível. Isso interfere nos nossos planos? Perguntou Venli. Absolutamente. E você não se importa? Claro que não. Vai ser muito interessante decifrar isso. Eu tinha razão. As respostas, o caminho para dar um fim à guerra, tem que estar aqui. Uma cintilação de relâmpago vermelho se moveu pelo chão do corredor. Venli já vira aquilo antes. Um espreno correndo como um raio ao longo de uma superfície. De fato, ele se materializou na forma de um pequeno humano. Não um cantor, mas um humano, com olhos estranhos e cabelos que ondulavam sob um vento que ninguém sentia. Ulin. O primeiro esplêndido de vazio que ela conhecera muitos anos antes. Senhora dos Desejos, disse ela, fazendo uma mesura elaborada. Nós localizamos a esposa do espinho negro, a rainha da torre. Ah, é? Onde ela estava se escondendo? Perguntou Raboniel. O mais profundo, o visitante das fontes, a encontrou perto de um fabrial estranho, que infelizmente foi destruído. O visitante convocou uma força e capturou a rainha Espinho Negro, que se entregou passivamente. Agora ela está pedindo para falar com a líder do ataque. Devo ordenar que ela seja morta? Não desperdice recursos à toa, Olin. A esposa do Espinho Negro será um peão muito útil. Achei que você fosse mais esperto. Em geral, eu não estaria nada além de ansioso por um novo brinquedo. Mas essa mulher é perigosa e astuta. Os relatos dizem que foi ela que criou a máquina voadora que invadiu a Letcar no mês passado. Então nós, com certeza, não vamos matá-la, disse Raboniel.
O povo da torre pode vê-la como um símbolo, argumentou Ulin. O pequeno espreno inclinou a cabeça para o lado, olhando para o escudo que cobria a entrada. O que é isso? Você só notou agora? Indagou Vane. Une olhou para ela, então se virou, fingindo ignorá-la. O que ele pensava de Vane depois de tantos anos? Havia feito muitas promessas a ela. Será que estava com vergonha que ela houvesse sobrevivido, sabendo o mentiroso que ele era? Isso é um quebra-cabeça. Vamos. Eu gostaria de conhecer essa tal rainha da torre, disse Raboniel. Navani se recompôs, as mãos juntas diante de si, cercada por soldados cantores. Embora os sintomas da fadiga a fizessem querer desabar, ela manteve a cabeça erguida. Queria ter escolhido um ravá formal para aquele dia, em vez de um vestido simples de trabalho, com uma mão enluvada, mas não havia nada a fazer. Uma rainha era uma rainha, independentemente do que vestia. Ela manteve a expressão calma, embora não soubesse ao certo se estava aguardando o aprisionamento ou a morte. Eles de imediato a haviam separado dos outros, naturalmente, e tomado sua bainha de braço com os fabriais. Ela desejou poder queimar uma oração para o Todo-Poderoso, pedindo que suas eruditas ficassem em segurança. Seu único objetivo com a rendição era proteger a elas e ao povo da torre. Nisso, os moldados haviam sido sábios. Deixaram claro repetidas vezes que não queriam chacinar populações que se rendiam. Tá, então, bem melhor que alguém, né? Sempre havia uma saída. Tudo o que precisavam fazer era se submeter. Era a mesma lição que Gavilar e a própria Navani haviam ensinado a muitos povos anos antes. Cidades que haviam se juntado à unificação de Aletikar prosperaram. Naturalmente, com Gavilar e Dalinar envolvidos, havia sempre uma condição explícita àquela lição. Se eles se recusassem a se submeter, o espio negro seria enviado. Com essas memórias a assombrá-la, era difícil evocar qualquer senso de ultraje enquanto soldados inimigos a conduziam a escada abaixo. Como Navani poderia sentir ultraje de que fizessem com ela o que fizera voluntariamente com outros? Essa era a enorme falha no raciocínio de Gavilar. Se a força deles justificava seu domínio de Aletikar, então o que aconteceria quando surgisse alguém mais forte? Era um sistema que incentivava a guerra contínua, uma luta constante pelo poder. Ela se distraiu com tais pensamentos filosóficos elevados até avistar os primeiros corpos que jaziam encostados nas paredes, nos cantos dos degraus, homens com uniformes da casa Royon. Soldados com rostos de homens demais, chacinados ao tentarem chegar ao pilar de cristal. Homens que ela havia mandado para a morte. Navani se preparou, mas teve que pisar no sangue deles para prosseguir. Os ensinamentos Volins abominavam a jogatina, e Navani se orgulhava de não se render a tais jogos de azar. Mas jogara com a vida daquelas tropas, não jogara? Havia sangue espalhado por toda a parte, gotejando pelos degraus, ameaçando fazer com que ela escorregasse. Um dos seus captores havia colocado uma mão forte sobre seu braço enquanto marchavam longamente, passando por fendas nas grades de madeira onde a luta fora intensa. No fundo, ela viu uma pilha de cadáveres, incluindo alguns em uniformes Collin. O pobre Teofil e seus homens. Eles haviam quase conseguido, a julgar pelo fato que um celestial teve que voar com Navani sobre uma ruptura nos degraus, onde os últimos cadáveres estavam amontoados, uma amostra de seus momentos finais. Obrigada, Teofil. E a todos vocês, pensou ela. Se a torre tinha uma chance, era porque aqueles homens haviam ganhado tempo para ela. Mesmo que não houvessem chegado ao pilar, tinham feito algo admirável. Ela se lembraria daquele sacrifício. Na base dos degraus, ela foi conduzida através do corredor com os murais. Navani sentiu orgulho do quanto eles haviam resistido. Não apenas Teofil e os soldados, mas a torre inteira. Sim,
Havia levado menos da metade de um dia para que os moldados conquistassem todo o retiro, mas, considerando a falta de radiantes e de fractais de Navani, foi notável que houvessem durado tanto tempo. Ela ficou particularmente satisfeita quando viu a luz azul brilhante no final do corredor, bloqueando o caminho para a sala do pilar. Era estranho que se sentisse mais como uma rainha momentos antes de ter seu posto tomado. Os soldados a conduziram até a maior das duas salas da biblioteca, onde havia uma moldada feminina alta usando uma armadura leve e olhando os papéis de uma das muitas pilhas no recinto. Os segredos e projetos de engenharia mais preciosos de Navani. A moldada tinha um penteado estranho, com a carapaça cobrindo quase toda a cabeça, exceto por um topete de espessos filamentos de cantor. A maneira como os guardas apresentaram Navani deixou claro que aquela era a líder. A moldada continuou a ler, mal notando a presença de Navani. Estou pronta para negociar os termos de rendição, disse Navani finalmente. Uma régia esguia se postou ao lado da Feminem. Raboniel, senhora dos desejos, não deve ser abordada diretamente por... Ela foi interrompida quando a moldada disse alguma coisa. A régia não parecia esperar por aquilo, pois, quando voltou a falar, a cadência de sua voz havia mudado. A lady diz: ela vem até mim como uma rainha, embora vá partir sem o título. Por enquanto, pode falar quando desejar, como é apropriado à sua posição. Então deixe-me oferecer a rendição, disse Navani. Meus soldados foram instruídos a entregar as armas, caso vocês os abordem com o sinal apropriado que receberam. Prova de que chegamos a um acordo. Vou precisar dos seus radiantes, declarou a moldada Raboniel através da intérprete. Vou emitir um aviso. Qualquer um que abrigue um radiante estará sujeito a uma punição severa. Vamos revistar a torre para reunir todos eles. Seus soldados e oficiais serão desarmados, mas poupados. Seu povo pode continuar vivendo na torre sob nossas leis. Todos os olhos claros, incluindo você, terão uma posição igual à dos olhos escuros. Vocês são humanos, nada mais, nada menos. A vontade de um cantor deve ser obedecida imediatamente, e os humanos não poderão carregar armas. Mas ficarei satisfeito em permitir que continuem com suas ocupações e até mesmo que exerçam o comércio, um privilégio não estendido à maioria dos humanos em Aletkar. Não posso entregar os cavaleiros radiantes para execução, retrucou Navani. Então vamos matar todos eles enquanto jazem inconscientes, retrucou a moldada. E, quando acabarmos, vamos abordá-la com termos de rendição menos brandos. Em contrapartida, podemos chegar a um meio termo agora, e talvez seus radiantes vivam. Não posso prometer que não vou mudar de ideia, mas não pretendo executá-los. Simplesmente precisamos ter certeza de que estão devidamente contidos. Eles estão inconscientes. Como poderiam estar mais contidos do que isso? Raboniel não replicou. Folheou as páginas. Eu concordo com esses termos, disse Navani. A torre é sua. Se o seu povo se aproximar dos meus homens com uma bandeira branca com um círculo preto, eles vão se render. Vários régios saíram correndo para levar a notícia, e Navani desejou a eles a velocidade do próprio vento. O que vocês fizeram com minhas eruditas? E os soldados dessas salas? Alguns estão mortos, respondeu Raboniel através da intérprete. Mas não muitos. Navani fechou os olhos. Alguns? Quais dos seus amigos haviam sido mortos naquela incursão? Teria sido imprudente resistir por tanto tempo? Não. Não se isso poupou o tempo bastante para ativar o escudo. Ela sabia muito pouco sobre Irmã e sua torre, mas pelo menos tinha conquistado uma chance. Teria que trabalhar com o inimigo, fingir ser dócil e controlada, para conseguir restaurar os radiantes. Você desenhou isso aqui? Perguntou Raboniel através da intérprete, virando as páginas. Eram mesmo alguns dos esboços de Navani. Mais aeronaves, com um projeto mais prático,
pensado a partir das descobertas a respeito da mecânica de voo. Eles tinham a assinatura do seu selo. Sim. A moldada leu mais um pouco. Então, de modo surpreendente, falou em aletiano, com um sotaque carregado, mas compreensível. É comum que as rainhas humanas desta era sejam engenheiras? A atendente régia se sobressaltou. Parecia não saber que a tal senhora dos desejos sabia falar aletiano. Ou talvez estivesse surpresa de ouvir alguém de posição tão elevada se dirigir a um humano. Tenho passatempos incomuns, respondeu Navani. Raboniel dobrou a folha de papel e finalmente fitou Navani nos olhos. Eles são notáveis. Gostaria de contratá-la. Me contratar? Perguntou Navani, perplexa. Você não é mais uma rainha, mas obviamente é uma engenheira talentosa. Fui informada de que os eruditos desta torre a respeitam. Então eu gostaria de contratá-la para trabalhar em projetos de fabriais para mim. Eu garanto que estar a meu serviço será muito mais compensador do que carregar água ou lavar roupas. Que jogo é esse? Perguntou-se Navani. Aquela moldada não esperava que Navani fosse mesmo projetar fabriais para o inimigo, esperava. Carregar água ou lavar roupas é um trabalho digno. Já fiz as duas coisas na minha vida. Nenhuma delas envolve entregar segredos para um inimigo que, infelizmente, irá usá-los para matar e conquistar meu povo. É verdade, admitiu Raboniel. Você não é cheia de orgulho. Eu respeito isso. Mas considere minha oferta antes de rejeitá-la. Se estiver perto de mim, terá muito mais facilidade em acompanhar o que estou fazendo, em espionar meus projetos. Também terá mais oportunidade de passar informações para seu marido, na esperança de um possível resgate. Eu sei muitas coisas sobre luz da tempestade e luz do vazio que você não sabe. Se prestar atenção, suspeito que vá aprender mais comigo do que me entregar conhecimento. Navani sentiu a boca seca, fitando os olhos vermelhos da moldada, que brilhavam levemente a partir da sua alma corrompida. Raios. Raboniel havia dito aquilo tão calmamente. Aquela criatura era antiga. Tinha milhares de anos. Que segredo sua mente devia guardar? Tome cuidado, pensou Navani consigo mesma. Se ela tem milhares de anos, teve milhares de anos de prática em manipular pessoas. Vou considerar a oferta, respondeu Navani. Refira-se a mim como ser antigo ou senhora dos desejos, já que não tem mais a posição para ignorar meu título. Vou colocá-la com suas eruditas. Discutam a questão juntas, então me informem sobre a decisão. Soldados levaram Navani embora. E, simples assim, ela havia perdido outro trono.